Olá pessoal, tudo bem? Recentemente nós vimos mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça aplicando o princípio da insignificância em um caso de uma tentativa de furto de uma blusa de moletom avaliada em aproximadamente R$ 90. O agente, o suspeito, teve a sua liberdade negada na primeira instância, na segunda instância, e o caso teve que chegar ao STJ para que ele fosse posto em liberdade e que fosse reconhecida a insignificância, a irrelevância do fato. E o que é o princípio da insignificância? Qual é a sua natureza, o seu conceito, como que se aplica, quais as suas consequências e como surgiu isso, né? Então é sobre esse tema que eu quero falar com vocês neste vídeo. Bom, o princípio da insignificância é um critério de interpretação da tipicidade material. Ou seja, o fato não basta ser formalmente típico para ser criminoso. O fato é formalmente típico quando o comportamento se encaixa na descrição do tipo penal. Agora, materialmente típico será o fato quando houver um dano efetivo, um dano relevante ao bem jurídico tutelado, ou quando houver um perigo relevante ao bem jurídico tutelado. Então, essa materialidade da tipicidade significa que o comportamento praticado colocou em risco o bem jurídico tutelado de maneira a legitimar a intervenção do direito penal. Então, a insignificância é uma forma de se interpretar restritivamente o tipo penal. E isso vem da doutrina de Klaus Hoxin. Em 1964, o professor alemão faz referência, né, a esse critério de interpretação para afirmar que nem todo comportamento formalmente típico é materialmente típico e merece a intervenção do direito penal. Agora, uma coisa importante, né? Reconhecer o fato como penalmente insignificante não é concordar com o fato, achar que é correto, né? Ninguém acha que é correto um furto de pequeno valor quando aplica a insignificância. O que se defende é, sendo uma lesão irrelevante, aquele conflito deve ser resolvido por outras maneiras, seja por uma reparação do dano, por um acordo, composição civil, multa administrativa, mas não com o uso do aparato repressivo do Estado. Até porque, e aqui pensando de uma maneira utilitarista, o Estado tem que usar a sua força repressiva para fatos que sejam realmente relevantes. Por exemplo, aqui, enquanto nós temos duas situações em São Paulo, crime organizado coordena invasões em áreas de mananciais de São Paulo, colocando em risco não só a população que está ali em terrenos que não têm condições para construção, mas também colocando em risco o abastecimento de água da cidade. Por outro lado, nós temos a prisão de um rapaz suspeito de ter furtado 2 caixas de bombom. E aí, qual é mais grave? Né? Qual dessas situações justifica o Estado usar do seu aparato policial, usar o Ministério Público, o Judiciário, o sistema penitenciário? É claro que é o segundo fato. Se não dá para cuidar de tudo, e já ficou demonstrado que no Brasil não dá para, o sistema de justiça penal não consegue cuidar de tudo, aquilo que é mais relevante deve ter prioridade. Só para citar um exemplo, né, nós tivemos no ano passado, em 2019, apenas
37% dos homicídios praticados no Brasil foram esclarecidos. Ou seja, só 37% dos homicídios praticados no Brasil viraram denúncias do Ministério Público. Por outro lado, nós temos diversos casos de furtos de pequeno valor, furtos insignificantes que muitas vezes nem se consumam, né? Muitas vezes o produto do furto é recuperado. Então nós temos diversos casos desse tipo que acabam entupindo o Poder Judiciário, o Ministério Público, ocupando as forças policiais, enquanto fatos mais graves acabam passando não só despercebidos, mas sem qualquer tipo de punição, sem qualquer tipo de esclarecimento. Quais são os critérios, né, para se reconhecer a insignificância? Bom, não há critérios na lei, né? É uma construção doutrinária que acabou sendo incorporada pela jurisprudência. O problema é como a gente reconhece um fato ser insignificante ou não para o direito penal, ressaltando insignificância para o direito penal, não que outros ramos do direito não possam resolver o problema. Claro que podem resolver o problema. Tá? Nós podemos levar em consideração o valor do prejuízo causado, e nós temos algumas decisões, várias na verdade, né, que reconhecem que se o valor do dano não ultrapassa 10% do salário mínimo, o valor é insignificante. A gente pode levar em consideração o dano causado comparando com o patrimônio da vítima, né? A depender da condição social da vítima, o dano causado pode ser mais ou menos relevante. E o outro critério, que é o custo do inquérito e do processo em relação ao valor do dano causado. Então, nós não podemos esquecer que inquérito policial custa dinheiro, processo custa dinheiro, execução de pena custa dinheiro para o Estado. E esses valores podem ser muito superiores ao dano causado pelo suspeito, pelo agente. Vamos ver só o exemplo, o caso dos crimes tributários, né? Se a própria Fazenda Nacional deixa de executar valores de até 20 mil reais por entender que esses valores são inferiores ao custo da própria execução, ou seja, é mais caro executar um valor de até 20 mil reais, então, portanto, não vale a pena gastar mais de 20 mil reais para executar um valor de até 20 mil reais. Por meio desse critério utilitarista, a jurisprudência, então, com razão, reconhece que fraudes tributárias, se o valor que se deixou de pagar é inferior a 20 mil reais, então o fato é penalmente irrelevante. Mas isso não quer dizer que não possa haver outras maneiras de resolver, de cobrar esse valor. Agora, se o próprio Estado, interessado em arrecadar, abrir mão desse valor, é sinal de que, para o direito penal, também esse valor não é relevante. Então, esse cálculo utilitarista também pode ser utilizado para outros crimes, principalmente furto, que é um crime sem violência. Quer dizer, quanto o Estado gasta, né, para levar adiante um inquérito, para levar adiante um processo e, posteriormente, a execução de uma pena, né, e quanto o Estado gastaria para ter um órgão que fizesse uma composição civil, né, entre as partes para a reparação do dano. Bom, o princípio da insignificância é uma medida de política criminal. O professor Roxin leva em consideração que o valor é insignificante quando eventual pena futura não atende às suas finalidades de prevenção. Quer dizer, condenar alguém por um furto de 100, 200, 500 reais, vamos ter que analisar o caso concreto, né, não atenderia às finalidades de prevenção do crime. Ao contrário, primeiro nós não temos estudos científicos comprovando, né, que no caso aquelas pessoas mais vulneráveis, quando deixam de ser punidas, elas praticam mais crimes. E
também nós temos na experiência brasileira, né, que a grande clientela do sistema penal são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. E nem por isso essas pessoas deixam de praticar furtos, especialmente quando precisam se alimentar, quando precisam de remédios, tá? Conhecendo a nossa realidade brasileira. Então, condenar ou até mesmo colocar o indivíduo na posição de réu, né, num furto de pequeno valor, não atenderia às finalidades preventivas do direito penal. Seria uma mera vingança do Estado e seria uma forma também de piorar a situação do indivíduo, que já não é das melhores. Então, nós temos que analisar a natureza do crime, o potencial do dano daquele comportamento, o bem jurídico tutelado e as consequências, né, para o Estado e para o indivíduo também, para o condenado ou para o réu. Nós temos alguns casos pontuais, como por exemplo a súmula 599 do STJ, que diz que não se aplica a insignificância aos crimes contra a administração pública, né? Se bem que já há uma flexibilização desse entendimento, né, para algumas situações em que o Estado demandaria muito esforço, muita energia para cuidar de um dano não tão relevante. Tá? Outros critérios que a gente encontra é a jurisprudência reconhecendo a insignificância quando o valor do dano não supera os 10% do salário mínimo vigente. O STF aplicou 4 critérios para definir se o fato é insignificante ou não. Então nós temos a mínima ofensividade, quando não houver nenhuma periculosidade social da ação, quando houver reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade de lesão jurídica provocada. Bom, aqui são critérios bastante abertos, né, e dificultam muito chegar a uma conclusão objetiva a respeito do que é ou não é insignificância. Inclusive, quando se fala em grau de reprovabilidade do comportamento, nós não estamos tratando de tipicidade, sim de culpabilidade. Tá? Ou quando o tribunal se nega a aplicar a insignificância porque o sujeito já é reincidente, reincidência é um problema também de culpabilidade, não é um problema de tipicidade. Tá? Nós estamos falando aqui de lesão significante ou não no plano da tipicidade, não da culpabilidade. Essa é a principal crítica a ser feita a esses critérios que o Supremo Tribunal Federal definiu nas suas decisões. Eu trouxe aqui 2 decisões interessantes para a gente dar uma olhada, 2 decisões bem recentes, inclusive, do STJ, em que foi reconhecida a insignificância por, num caso, um indivíduo que já era reincidente e praticou ali um furto de azulejo de R$20, uma luminária de 30, então um dano ali máximo de R$50, e ainda que fosse reincidente, isso não afastaria a aplicação da insignificância. Já um outro caso, houve uma apreensão de uma pequena quantidade de munição. Normalmente, a pequena quantidade é considerada insignificante. Quando se fala pequena quantidade, é um projétil, 2, sem a arma, né? Então, assim, aquele projétil que não vai servir para nada porque não tem a arma, normalmente os tribunais vêm reconhecendo a insignificância, mas no conjunto do fato em que se investigava tráfico de drogas e além disso se descobriu uma pequena quantidade de munição, então no contexto o princípio da insignificância não seria aplicável. E para concluir, né, quais são os fundamentos para legitimar o princípio da insignificância? Primeiro é o próprio princípio da lesividade. Quer dizer, a liberdade
é um dos direitos da personalidade mais valiosos, previstos na Constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, sendo assim, somente algo muito relevante justificaria a intervenção do Estado na liberdade individual, seja não só para prender, mas também para proibir determinados comportamentos. Outro fundamento, que o direito penal não é a única solução para os conflitos. O direito penal tem que ser a última ratio, tem que ser a última solução, porque ela é a mais custosa, a mais grave para o Estado e para o indivíduo. O Estado deve gastar a sua energia da repressão para casos realmente graves, né, para aqueles casos em que não se resolvem de outra maneira. Tornar uma pessoa parte de um processo, tornar um indivíduo réu ou condenar o indivíduo traz uma alta estigmatização. Essa pessoa pode ter sequelas para o resto da vida, dificuldades de voltar à vida normal, né? Muitas vezes por causa de um furto de pequeno valor. E um outro fundamento, né? Nós temos que pensar não em encher, mas em esvaziar os estabelecimentos prisionais, porque o Estado não tem o controle lá dentro. Então, enquanto o Estado não tiver o controle dentro dos estabelecimentos prisionais, nós temos que pensar em maneiras de reduzir a população carcerária e deixar ali pessoas presas, apenas aquelas que realmente não têm a menor condição de ter uma convivência social. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e em breve postarei outros vídeos com outros temas de direito penal e processo penal. Um abraço e até mais.